minuto de sabedoria com o pastor Luciano Archila. Ouça a verdade bíblica. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra de Deus, portanto, é uma fonte de luz. Quando a luz chega na nossa vida, as trevas são expulsas. As trevas, elas estão na forma de tristeza, depressão, falência financeira, enfermidades, confusões, desajustes. Mas se você permitir que a palavra de Deus, que é fonte de luz, te alcance, então você vai perceber que aquilo que era trágico passa a ser agora um ambiente de clareza espiritual. Deixa Deus fazer o que Ele faz de melhor, lançar luzes sobre a sua vida, e tenho certeza que você vai sentir essa transformação. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Você ouviu Um Minuto de Sabedoria com o pastor Luciano Archila, aqui na Rádio Gospel Capital. Programa Homens em Foco, a perspectiva masculina cristã dos temas relevantes do nosso dia a dia. Toda terça-feira, às 20 horas, com o bispo Osmar Gomes e o pastor Luciano Archila, aqui na Rádio Gospel. Graça e paz a todos, meus queridos irmãos. Mais uma noite que estamos aqui reunidos, aonde nós iremos aprender do Senhor Jesus Cristo a sua bendita e santa e maravilhosa palavra. Nós vamos orarmos a Deus em agradecimento ao Senhor por esta boa, rica e maravilhosa oportunidade que Ele nos dá. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome de seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, te louvamos pela tua grande bondade, amor e misericórdia. Pai, muito obrigado por esse momento ímpar sobre as nossas vidas, juntamente com o pastor Luciano e o pastor Edson, que estamos aqui em um propósito tão somente de louvor, adoração e exaltação do teu nome. Meu Senhor, a tua palavra nesta noite é tudo para que nós possamos vivermos uma vida muito mais feliz. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe todos os teus filhos que estão, Senhor, juntamente conosco, compartilhando esta palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Edson, dê um brinde de início. Quero saudar nossos amados irmãos, nossos ouvintes, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dizer que é uma satisfação, uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui compartilhando deste programa, que é uma bênção, onde nós temos aprendido da palavra de Deus. Pastor Luciano. Graça e paz, queridos que nos acompanham a partir de agora também pela Rádio Gospel Capital, pessoal aí da Rádiosnet, sejam todos muito bem-vindos. E se vocês quiserem acompanhar a transmissão do Homens em Foco hoje com imagens, muito fácil. Basta ir até a página do Facebook da Comunidade Batista Vidas no Altar e você vai ser direcionado para o que está acontecendo ao vivo. Boa noite, é uma alegria poder estar com pessoas tão especiais aqui na mesa do Homens em Foco de hoje. Muito bem, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, né, pastores? Sim. Nós temos hoje um tema maravilhoso, né? Chama-se Por que Deus tem tanto amor pela humanidade? Boa pergunta. Não é? Fica no ar aí, até o final da programação a gente responde. Bom, o salmista diz: quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que assim o visites? Tanto o salmista como o patriarca Jó, apesar da distância do tempo, fizeram uma mesma pergunta: o que é o homem? Jó, que viveu muitos anos
antes de Davi, disse: quem é o homem para que tanto o estimes e ponha nele todo o teu cuidado? Já o salmista afirmou: o que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que assim o visites? Tanto o salmista como Jó não conseguiam entender porque Deus prestava atenção no homem, porque Deus se interessava pelo ser humano. Por que o homem era tão importante para Deus? Vamos ficar nessa pergunta aqui. No seu intelecto, pastor Edson, por que o homem é tão importante para Deus? Olha, sinceramente, eu acho que o meu curto intelecto, na verdade, é pouco para entender o porquê deste amor tão grande, como que um Deus tão grande, um Deus tão enorme, tão poderoso, pode ainda se preocupar conosco. Eu fico sempre a pensar, o que leva Deus a me amar, a nos amar? O que leva Deus a ter esse amor tão particular, tão especial, que demonstra que o amor dele por nós é maior do que o amor dele pelos anjos. Porque pelos anjos, ele nunca entregou o filho dele, mas ele entregou o filho dele para morrer por nós. Até hoje estou tentando entender, bispo. Até hoje estou tentando entender. Que bom. Você, pastor Luciano? Olha, por mais, eu estou com o pastor Edson, por mais que a gente tente explicar, a gente não vai conseguir, porque é uma coisa que está dentro da cabeça de Deus, né? Dentro do coração dele. Bom, na verdade, talvez não seja nem tão interessante saber o porquê Deus nos ama tanto, mas talvez uma atitude de inteligência nossa é desfrutar desse amor. Né? Verdade. É responder positivamente a esse amor. Bom, e é claro que é uma pergunta de difícil resposta, mas a gente entende também que talvez Deus nos ama tanto que Ele nos fez. Desculpa, pastor. Difícil resposta, mas fácil entendimento. É isso. Verdade. Que paradoxo. É o amor. Você sabe que tem um poeta, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, que ele diz o seguinte: se você conseguir explicar o amor, então não é o amor. Porque o amor é inexplicável. Paulo fala muito sobre o amor, né? No capítulo 13 de 2 Coríntios, né? Sim. Fala muito sobre o amor. Mas esse amor de Deus é um amor diferente, né? É o amor ágape. Porque existem outros 3 tipos de amores, né? O amor o amor Filos, né? Stronger. Stronger, né? O eros e o Filos, né? Filio. Fileu. Sim, fileu, isso, né? isso. Mas o ágape supera tudo, né? Então a gente até entende, porque a gente somos perdoados pelos nossos pecados através de Deus, né? Por mais que nós somos pecadores, quando nós chegamos na presença de Deus com o coração quebrantado e contrito, Ele perdoa. Esse é o amor ágape, né? E esse amor, o amor em si, o próprio amor em si, como o pastor falou, que desse poeta, que ele citou esse poeta, o amor, o ser humano pensa que está entendendo o amor, pensa que entende, pensa que conhece o amor. Esses dias eu vi uma postagem na rede social que dizia que o amor era que nem papel higiênico. De tanto fazer coisas, vai gastando. Então isso não é. Então essa pessoa não conhece o amor. Não sabe o que é um amor. A comparação não foi legal. Não, de jeito nenhum. Coitado. Quer dizer, o amor gasta? Muito pelo contrário, o amor não gasta de jeito nenhum. Paulo fala perfeitamente que o amor tudo supera. Supera, tudo sofre, bispo. tudo crê, né? Então esse amor de Deus é uma coisa... eu não sei, acho que um dia nós vamos entender ele. Sim, sim. Mas na perfeição mesmo, como ele é, né? Que quando nós chegarmos lá, a igreja for arrebatada, vai haver uma explicação para esse amor. Não é? Então, por que o homem era tão importante e é tão importante para Deus? Um homem chamado Alfredo Tennyson manifestou também a sua perplexidade diante do cuidado de Deus, dizendo o seguinte: olhe, sentimos que nada somos, pois tudo és tu em ti. Outra coisa que ele disse: sentimos que algo somos, isso também vem de ti. E ele falou a terceira coisa: sabemos que nada somos, mas tu nos ajuda a ser algo. O que ele quis dizer aqui, a ser algo? Né? E eu fui ler um livro essa semana, e o cara que fez o livro, escreveu,
ele estava fazendo uma comparação também muito, muito complicada, né? Diz que nós somos iguais a animais. O animal também tem alma. E não é isso, não é? O amor, o animal, ele tem, como é que diz? É diferente. O homem tem alma. O animal tem instinto. Instinto. Né? Isso. Instinto. Então é diferente. Não é? Então eu fiquei assim, eu falei, no meio do livro, quando eu ouvi isso aí, eu falei, não quero mais. Mas sabe o que é? É porque não é apenas... Se já é difícil para nós explicarmos, e nós somos o amor de Deus, nós somos os personagens principais nessa questão da carência. Você vê que Deus tem uma carência, então. Uma carência chamada ser humano. Então, se já é difícil para a gente explicar tal amor, o que dirá dos aventureiros, né? Dos escritores, que não experimentaram ainda esse amor de Deus na sua grande maioria. Né? Então, amor de Deus é como já foi dito aqui, é uma coisa que é inexplicável. Haverão diversos textos na Bíblia que não trarão essa resposta, mas nos deixarão ainda mais fascinados e curiosos, porque como o pastor Edson disse, o que foi que Deus viu na gente? Essa é a pergunta. E é bacana porque o Homens em Foco dessa noite não está trazendo apenas um tema importante, está trazendo um tema bonito, né? Quando se fala do amor. E quantas pessoas que eventualmente nos ouvindo agora, nos vendo também pelo Facebook, está convencida pelo diabo que Deus se afastou, que Deus não ama mais. Se de Gênesis a Apocalipse, o grande esforço celestial, divino, é fazer com que o ser humano acredite muito mais nas verdades que a Bíblia conta a respeito dele do que nas mentiras que o diabo fala a respeito dessa pessoa. Deus ama todas as pessoas. É claro que a gente também, né, bispo, precisa separar. O que está escrito em João capítulo 3, versículo 16, é mais um dos textos que nos deixam de boca aberta, né, espantados com esse grande amor, porque o texto vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal, ela revela intensidade, de tal maneira, de grandiosa maneira, que deu. Você vê que quando uma pessoa de fato ama, ela entrega alguma coisa, né? O amor cobra da pessoa renúncias, cobra da pessoa a entrega. Então, veja que o amor é para todas as pessoas, mas a salvação em Cristo Jesus é apenas para aqueles que creem. É verdade. Que bacana, que bom, né? A gente estamos assim no debate muito gostoso hoje sobre porque Deus tem tanto amor pela humanidade. Eu fico, sabe, me sinto assim, como é que eu posso dizer, forte, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Puxa vida, eu estava de um jeito, você estava de outro, o outro estava de outro. E eu, quando aceitei Jesus, eu estava drogado de cachaça, né? E assim mesmo ele me amou. E mesmo assim, ele foi até lá onde o senhor estava. Né? E é bom entendermos também, não é, pastor Edson, que Deus não ama o pecado do ser humano, mas ama o ser humano pecador. Né? O amor de Deus, debaixo desse aspecto, ele nos parece incondicional. O amor dele é para todas as pessoas, não inclusive... Não importa posição, não importa religião, cor, não importa nada. Não, a pessoa pode estar servindo a um Deus que não seja ele, ainda assim Deus não fica com raiva dessa pessoa. Não tem nada a ver com salvação. Salvação é para aquele que crê, recebe o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Mas o amor de Deus está esparramado, espalhado por cada centímetro quadrado do universo. E é impressionante nisso tudo que ele olha para todos nós com o mesmo amor. E Deus prova o seu amor para conosco, diz a palavra, né? Nós ainda sendo pecadores. Nós sendo pecadores, completamente errados, zeros à esquerda. E Deus prova que Ele nos ama a si mesmo. Sim. Deus não esperou nós nos aperfeiçoarmos, ficarmos bonitinhos, para a partir de então Ele poder nos amar. Forte, ficar forte, então, né? Conhecê-lo para depois poder amar. Né? É isso, porque isso é uma questão mais do ser humano, porque o ser humano no seu amor racional, ele quer amar alguém que lhe pareça. Né? Se eu for amar alguém,
na lógica, eu vou procurar amar alguém que se pareça comigo, que Certo. fale como eu, que pense como eu, que tenha o mesmo cheiro que eu, que coma a mesma comida que eu. Aí eu vou amar essa pessoa sem dúvida. Sim. Né? Agora, para que eu ame uma pessoa completamente ao contrário aos meus costumes, completamente contrário às minhas tradições, tem que ser um exemplo de amor de Deus. É verdade. Né? Mas é impressionante nisso, pastor Edson, o que o senhor disse, eu amar uma pessoa, né? Mas se essa pessoa fizer alguma coisa para você, você já fica ressentido. Porque é a diferença do grande amor de Deus. Aí Né? tá. É pra gente ver que há uma diferença, né? E tem gente que não dá marcha ré nesse sentido. Não é? Não. Mas são pessoas que elas se mostrarão indesculpáveis diante de Deus. Porque se Deus é esse amor todo que a gente não consegue nem explicar, e nós somos obra das mãos dele, e logo também nós nos parecemos com ele, e a gente não se parece no aspecto físico, né? A gente se parece com Deus nos aspectos invisíveis, morais, no caráter. Então, se nós não perdoamos, e a Bíblia vai dizer isso, né? Quem não perdoa não vai ser perdoado por Deus, isso. porque não vai ter desculpa. Deus fez essa criatura e soprou nela o amor. Como que ela não consegue perdoar? Como que ela não consegue amar? Então, então essa criatura não é a imagem e semelhança de Deus. Porque se ele é feito a imagem e semelhança de Deus, ele vai perdoar como Deus perdoou. Precisa de uma libertação. Né? Precisa perdoar. Se nós formos olhar na Bíblia Sagrada, tem casos e casos, né? De que fizeram o caso de Pedro. Ele negou a Jesus 3 vezes, né? E assim mesmo, o Senhor teve aquele encontro com ele na beira da praia, e ali ele foi convertido. Né? E só não teve com Judas, que também errou Foi. numa medida E já estava semelhante. predito, né? Porque, na verdade, talvez não pelo fato de estar predito. Sim, os fatos teriam que acontecer. Mas Deus também perdoaria. Com certeza. Entende? É que as pessoas, bispo, quando elas estão tomadas, a Bíblia vai dizer que Judas tinha no seu coração o diabo. O coração de Judas estava cheio de malignidade, né? Para você experimentar esse nível de amor com Deus, você precisa ter o Espírito Santo. Né? E com a presença do Espírito Santo, perdoamos e somos perdoados. Com a presença do Espírito Santo, a gente sempre vai ter atitudes que apontam para um caminho de entendimento, para o amor recíproco, né? Por isso tem que se conectar a Jesus. Ontem eu tive o prazer na YouTube de ouvir o testemunho do goleiro do Palmeiras, do Everton. Que testemunho, viu? Desde menino, criança, se você tiver a oportunidade, põe lá no YouTube e ouçam. Mas detalhes, tudo ele põe Deus na frente. Tudo. E Deus tem abençoado ele de uma forma linda, maravilhosa. Deu uma esposa maravilhosa, o pai, a mãe dele era profeta, o avô dele era profeta. Então uma coisa que vem bem lá na frente, né? Mas muito bom. Agora, só para complementar a ideia do pastor Luciano, quanto ao amor que Deus nos coloca, você vê que a Bíblia fala que Deus tem derramado do seu amor através do seu Espírito Santo, no livro de Romanos. Né? Então, a maneira de você amar de verdade é através do Espírito Santo. Então, com esse Espírito Santo, leva a pessoa a se arrepender do seu erro, do seu mal, a perdoar e a amar, independente de quem é a pessoa, raça, cor, religião, sexo, idade. Esse amor nos constrange a amar cada vez mais. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da morte e do juízo. Né? Muito forte. Então, o salmista entendia que o homem era extremamente importante para Deus. Apesar de sermos menos do que o pó, apesar de que a nossa vida é como uma neblina, somos importantes para Deus. Graças a Deus por isso. Né? Coisa linda, maravilhosa. E de uma importância cada um do jeito que nós somos, né? Você é importante para Deus. Por que nós somos importantes? Vamos lá. Primeiro porque o homem é a coroa da glória da criação. Façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Então ele é a coroa da glória. E é bom que deixe ainda isso mais claro, porque para criar todos os outros elementos, Deus usou o poder da palavra. Isso. Claro que
A criação do ser humano também começa com o poder da palavra, porque quando ele diz façamos, ele está usando a palavra, Isso. tem a intenção, tem a palavra sendo liberada. Mas o ser humano é a coroa da criação, porque no ser humano ele coloca a sua mão. As mãos. Ele deixa a sua impressão digital, o que demonstra... E sopra sobre o homem o seu espírito. O que demonstra, quando uma mãe, por exemplo, diz que o amor que talvez se sobressaia nessa terra, não que chega perto a ser comparado, por exemplo, com o amor de Deus, mas é o amor de uma mãe. O amor de uma mãe. Quando a mãe tem a criança, ela tem aquele processo ali do pós-cirúrgico, ela recebe todos os cuidados, mas logo trazem a criança e colocam aonde? Nos braços da mãe. Né? Isso é um ato de amor lindo. Deus, quando nos fez, também nos pegou no colo, também nos pegou com suas mãos. Né? Então é um amor que a gente tem que desfrutar dele. Então nós somos, o homem, o ser humano, é a coroa e glória da criação. Depois de Deus ter criado tudo, por último criou o homem de uma forma muito especial. E o salmista diz: fizeste-o por um pouco menor do que Deus. Depois de Deus, o homem é a criatura mais importante do universo. E o salmista afirma: de glória e honra, assim o coroaste. Fale, pastor Edson. A criação de Deus, no sentido do homem, foi a maneira de Deus mostrar o quanto ele ama a humanidade. Né? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que ela dizia para mim que o homem já tinha mais de 11 mil anos na Terra, né? E que a Bíblia estava equivocada. Né? Mas eu não quis entrar em detalhes, né? Porque ia ser um assunto longo, né? Mas o que eu quis mostrar para ele naquele momento é que Deus fez o homem com as suas próprias mãos, fez o homem à sua imagem e semelhança, para mostrar para o ser humano, para mostrar para a humanidade o tamanho, a grandiosidade do amor de Deus. Meu Deus, que lindo, né? Bom, o segundo ponto aqui, o homem é uma criação pessoal de Deus. Quer dizer, como o pastor Luciano disse que... Foi personalizado, né? Quando o pastor Luciano falou que as outras coisas que ele fez foi tudo haja, né? Haja e tal. Né? Sim. Pelo poder Lua, da palavra, né? Os astros, a terra, o mar, céu, firmamento, tudo com o poder da palavra. Ser humano com toque. Aí quando ele faz aquele boneco, o boneco não fala, né? Diz que ele sopra nas narinas do boneco. O boneco de barro. O fôlego de vida. Ou seja, o ser humano, se a gente puder fazer uma simbologia, uma analogia, o senhor falou que primeiramente ficou um boneco. Estava com forma de ser humano, mas não tinha vida. Não tinha. Teve que alguma coisa de Deus entrar dentro dele. Aleluia. Para que ele pudesse ter vida. Não mudou hoje. Para que a pessoa possa ter vida e vida em abundância em Cristo Jesus. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, entra dentro dela. Nossa, é verdade. Sem Espírito Santo nós não somos nada. Nada, absolutamente nada. Então, e o salmista no Salmo 139, ele afirma que Deus fez o homem de uma forma assombrosamente maravilhosa. Imaginou, rapaz, né? Os animais até se parecem um com o outro, né? Mas e nós? Multidões, milhares de milhares, todos nós, às vezes a gente encontra pessoas parecidas com a gente. Mas e aqui? A digital, né? A digital. Não, e quando você se machuca, você se corta, faz uma ferida, o próprio sangue protege a ferida, porque ele coagula, e embaixo daquele sangue coagulado nasce uma pele nova, né? Sem falar na formação dos ossos, né? Que o salmista fica espantado também com a formação dos ossos no ventre da mãe, né? Como que pode isso acontecer? Como pode ser feito isso? É coisa grandiosa que só Deus mesmo pode fazer. Outra coisa que a gente não vai conseguir explicar, né? Como que um ser humano se forma dentro de outro ser humano, coisa linda. Como é que... Eu fico a pensar, eu fazendo lendo sobre essas coisas, sabe? Meu Deus, osso. Dentro de osso, não é?
E aparece, vai formando aquele boneco, aquele feto maravilhoso, e vai formando o ser humano. Milhares de neurônios, Meu um se Deus conectando do ao outro. céu. Aquela coisa assombrosa mesmo que É Davi por isso disse. que o salmista aqui disse, né? É. Que Deus fez o homem de forma assombrosamente maravilhosa. É. Meu Deus. É um milagre o ser humano. O terceiro ponto. O homem tem a semente da divindade dentro de si. O que seria essa semente? Salomão diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Aí está a semente, né? Quer dizer, quando ele falou isso aqui, está falando da salvação. Porque a eternidade não era em vida, Sim. mas depois da morte. A eternidade, ela dá o sentido de para sempre. Para sempre, Né? isso. Nessa vida e na vida por vir. É isso mesmo, né? Então, Salomão diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O Santo Agostinho diz: há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Impressionante. Que coração, uma coisinha desse tamanhozinha, e tem um conteúdo tão forte, tão grande. O ser humano já nasce com sede de Deus, né? então. E quem não conhece esse Deus que nós conhecemos, preenche de uma maneira cotidiana, de maneira material, né? Através da política, através do esporte, através até da cultura, mas tentando preencher esse vazio que só Deus é que vai preencher. É mesmo, é verdade. Tem mais alguma colocação sobre a semente da divindade dentro de si? Bom, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós temos aqui, então, a ideia de que Deus não fez o ser humano e soltou ele no universo. Não. Em Gênesis 1, 27, diz que depois de criar o ser humano, ele abençoou o ser humano. Ou seja, ele dotou o ser humano de poderes. Por isso que é triste hoje quando você enxerga um ser humano que não se valoriza, entende? Que não acredita em si. Eu tenho pregado aqui na rádio que a fé em Deus é indispensável, mas precisa também acreditar em si. Precisa também entender que você é importante. Você é tão importante que Deus deixou naquela época em que ele enviou o seu Filho amado o céu um pouco menos rico. Ele não entregaria aquilo que era tão precioso e que ainda é tão precioso por alguém que não vale nada. Verdade. Entende? Então nós somos importantes e claro que essa palavra, essa frase que eu digo, ela está desprovida de arrogância, de falta de humildade, mas nós sabemos, bispo, que nós somos filhos, que nós somos importantes, entende? Que existe um mal que trabalha 24 horas por dia para nos destruir. Isso. Nem o trabalho do diabo seria em vão se não fosse para destruir gente importante. Você acha que o diabo perderia o tempo dele destruindo aquilo que não é importante? Então todo o trabalho que o diabo faz é para destruir aquilo que é importante para Deus. O ser humano, quando se vê no espelho, deve entender: eu sou feito imagem e semelhança dele. Essa depressão não vai me destruir. Essa angústia profunda na minha alma que eu estou sentindo agora não vai acabar com a minha vida, porque eu sou parecido com Deus. Eu não sou Deus, mas eu sou parecido com Ele. Por quê? Porque eu trago características dele, eu sou filho dele. O universo, bispo, é obrigado a se curvar diante de mim. Ainda em Gênesis capítulo 1, versículo 27, quando Deus abençoa, ele dá poder de fertilidade para o ser humano. Olha, se espalhem, poder de multiplicação, tenham domínio sobre os peixes e sobre outros eventos também. Então nós somos seres dotados de liderança, de poderes. E a terra, o que ele disse? Sujeitai, pois, a terra. Né? Ele falou para o ser humano. Então a terra se curva diante do ser humano. O ser humano que entende que veio de Deus e que se move nele. Maravilhoso, né? Então, meus amados, o ponto 4 aqui também, todos os pontos aqui são importantes, né? Ponto 4. Deus tem prazer em se relacionar com o homem. Lembra daquela passagem de Gênesis que fala que todo dia, na viração do dia, Deus descia lá no Éden e o homem estava no mesmo lugarzinho. Sim. Ali Deus conversava com o homem, tinha prazer de estar lá junto com o homem, né? Vamos lá. Moisés, o autor do livro do Gênesis, afirma que a viração do dia, Deus ia ao encontro do homem para se relacionar com ele, não é? Mas teve um dia que Deus foi procurar o homem no mesmo lugar e não achou.
Será que isso não fala com nós nos dias atuais, pastor Edson? Com certeza, bispo, porque o que fez Deus não encontrar o homem, né, nesse momento que ele foi procurado foi justamente o pecado. O pecado, que a desobediência né, do homem fez o homem ter vergonha de Deus, fez o homem se sentir injustificado diante de Deus e tentou fugir de Deus. É o que tem acontecido hoje com as pessoas que não têm, as pessoas que não têm, que vivem no pecado, não conseguem sentir o que é o amor de Deus, estão fugindo de Deus, estão evitando Deus, porque apesar de não conseguirem entender o tamanho da santidade de Deus, tem algo que os separa, que é o pecado. É verdade. Né? E esse pecado está fazendo separação, que a Bíblia diz que é os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Entre nós e Deus. Mas que importante, né? Eu fico a pensar aqui essa relação que Deus tinha com o homem, né, naqueles tempos. E hoje Deus não vem mais fisicamente como ele via para o homem, né, no Éden, mas ele vem através da sua palavra, da revelação da sua palavra. Sim. E fala profundamente. Através do Espírito Santo. Fala. E quando Deus quer falar, não pede licença, né, porque ele é Deus, né, e ele fala mesmo, né, e você sente. Na televisão você vê as pessoas pregando, tem palavra que passa desapercebida, mas tem palavra que mexe na televisão lá dentro, no rádio, mexe lá dentro. Ontem mexeu comigo o testemunho do goleiro do Palmeiras, do Everton. Sim. Mexeu no meu coração. Vou dar uma olhada depois, hein? É lindo demais, né? Então vamos lá. Como seria essa relacionamento de Deus com o homem lá na viração do dia? Estejam à vontade. Bom, bispo, nós temos aqui exposto no televisor do nosso estúdio Gênesis capítulo 3, versículo 8, né? Essa passagem, inclusive, já foi dita pelos senhores aqui. O grande vilão, o pecado. Porém, o pecado não teve o poder e não tem o poder de nos anular completamente. O pecado atrapalhou, trouxe a mortalidade para o ser humano, porque Deus criou o ser humano para viver eternamente. E de certa maneira isso ainda está acontecendo, porque a nossa alma, né, ela nunca vai desaparecer. Né? O corpo sim, mas nós vamos continuar pela eternidade. Interessante saber que aquilo que é mais importante para Deus, que é o ser humano, não é uma coisa temporal. Nós temos a eternidade dentro da gente. Né? O pecado, ele, claro, criou barreiras, atrapalhou no meio do caminho, nos tornou mortais, mas na essência, né, nós não somos um corpo que habita um espírito. Sim. Nós somos um espírito que habita um corpo. Né? O que nos dá a ideia de maior importância para o espírito. Então a nossa alma, ela vive eternamente, e essa viverá eternamente ao lado de Deus, quando a pessoa recebe o Senhor Jesus Cristo. Então o grande problema é o pecado, e hoje a gente percebe o quão o pecado tem sido terrível na vida de muita gente. Mas, repito, se nós recebemos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nem o pecado pode nos separar de Deus. O que pode nos separar de Deus somos nós mesmos, a capacidade de não se arrepender, porque todos nós continuamos pecadores, mesmo estando debaixo do senhorio de Cristo. Né? Então, quando a gente peca, a gente tem a oportunidade do quê? De se arrepender. Isso tem a ver com amor, isso tem a ver com a graça, que é a maior manifestação do amor, é a graça. Verdade. Me diga uma coisa, quantos anos você tem de conversão, pastor Luciano? Bispo, eu posso dizer que eu tenho contato com o Evangelho há 27 anos, mas eu quero dizer, e digo sem nenhum constrangimento, que pelo menos eu sou crente há 14, 15 anos. Pastor Edson, quanto tempo você tem de conversão? De conversão mesmo, acho que uns 28 anos. E o que vocês acham? 28 e eu 41, né? O que é que vocês acham da igreja hoje com a igreja do passado? O amor de Deus continua a mesma coisa. Sim. Mas o ser humano? Bom, se o senhor me faz a pergunta e relaciona essa pergunta com a igreja, eu percebo de fato que o amor de Deus é o mesmo. Isso. Mas mudou
também a interpretação desse amor pelo homem. Ah, tá vendo? Quando eu cheguei na fé, há muitos anos atrás, eu percebia na divulgação do evangelho uma certa dureza, uma sim. certa aspereza, Isso. uma certa comunicação. Eram coisas de homem, né? Sim, uma certa comunicação de medo que não atraía, entende? Isso. Hoje, passado 27 anos, eu percebo que o amor de Deus, claro, é o mesmo, mas a comunicação da graça, ela expandiu. Ao meu ver, ela ficou muito melhor. Né? Hoje se fala muito mais de adoração, enquanto no passado se falava muito do medo. E medo é uma coisa produzida pela lei. Né? A graça, ela tem que produzir a adoração, a vontade de ali estar. E eu vejo um fenômeno nas nossas igrejas que antigamente, acho que tem muitos pais aqui que estão ouvindo agora, antigamente os pais vinham para a igreja e os filhos não. E ficava sempre aquela questão da oração, olha, eu oro pelo meu filho. Hoje o fenômeno ficou inverso. Hoje os filhos vêm, aqui na comunidade Batista Vidas no Altar, nós estamos cheios de jovens cujos os pais não querem ainda ter esse contato com a questão da igreja. Então, perceba que se alcança o jovem é porque houve uma mudança. Porque no passado... não se alcançava. Alcançava. Era né? muito difícil. Sim, alcançava. Mas hoje eu acredito que se alcança muito mais. Tanto é que no passado, o ser crente era uma religião de velhos. Sim. Era conhecido. Agora, houve toda essa mudança, está havendo a mudança. Daqui a 10 anos, 15 anos, vai continuar mudando cada dia mais o evangelho, né? É a transformação que ele provoca. Né? Só que tem uma coisa, a iniquidade também aumentou. Agora, viu, bispo, eu tenho visto nesses últimos anos, esses 20... que eu conheço, que eu sei que Jesus está trabalhando aí, há pelo menos uns 30 anos que eu sei que Jesus trabalha, né? E eu tenho percebido que Deus tem estratégias de trabalhar de acordo com as eras, de acordo com as épocas, de acordo com o tempo. E de acordo com o tempo tem vindo certos ministérios, né? Mas Deus tem tido uma preocupação nesses últimos 100 anos de Pentecostes no Brasil, uma preocupação de quebrar a maldição da religiosidade. Sim. Né? Que havia religiosidade, sincretismo, esse medo de gato preto, como é que chama? Superstição. Né? Então, durante muito tempo, aí que acontece? Então, toda essa malignidade tem sido quebrada, tem sido anulada. Porém, muitos cristãos, muitos crentes ficaram sem uma base bíblica. Por não terem o entendimento suficiente intelectual mesmo para entender a letra. Eu lembro quando nós limos a Bíblia antigamente, lá quando fala aquela passagem que fala, não tenhais chocarrices. Isso. Aí nós crentes não podíamos rir. Eu lembro que uma vez eu fui no aniversário lá na casa do bispo Marzinho, todo mundo dando risada. Falei, Jesus. Todo mundo tá dando risada aqui, mas na Bíblia está escrito, não tenhais chocarrices. Aí é debochar, né? Então, mas só que tem uma vírgula. As que não convém. Não tenhais chocarrice, as que não convém. Né? Então, por via das dúvidas, chocarrice não convém. Como o pessoal não entendia o que era, chocarrice não convém. Então, nós vivíamos presos. Né? Será que é pecado? Será que não é? Por via das dúvidas, é pecado, não vamos fazer e pronto, acabou. Hoje nós já estamos tendo um entendimento melhor de interpretação, né? da palavra, sabendo ler melhor. Então, agora está vindo uma geração mais estruturada na palavra. A cultura que aumentou. Exatamente, aumentou a cultura, o pessoal está tendo mais conhecimento. Tanto um pregador, há 50 anos atrás, era analfabeto puro, mas literalmente. Né? Com o passar do tempo, os pastores que estão aparecendo já são pastores mais preparados teologicamente, espiritualmente, além de espiritualmente e culturalmente. Então, hoje nós estamos com uma base maior. Agora, o que nós não podemos deixar de entender é que se abrir mão, né, do que é realmente a pregação de santidade, o povo se acomoda. Mas hoje nós temos a ferramenta. Temos a ferramenta e temos a condição de fazer as pessoas entenderem realmente o que é santidade, o que não é santidade. A minha vida, ela tem 2 etapas. As etapas das Assembleias de Deus, né? Que quanto que eu aprendi. Amigos maravilhosos que eu tenho até hoje das Assembleias de Deus. Ministério maravilhoso. E a etapa
das igrejas em série, na visão celular. Aprendi muito. Uma das coisas que eu aprendi quando eu fiz o curso pastoral da visão celular foi quebrar paradigmas. Essa religiosidade é paradigmas. São padrões a serem desconstruídos. Nós temos... acho que é tudo uma questão da interpretação, Isso, né? Você percebe o que era pecado há 28, 30 anos atrás, hoje já não é mais, né? Havia, naquele momento, o senhor pegou bem aquele momento de não poder ter televisão em casa. Hoje, os pastores estão pregando na televisão. Então, aqueles que coibiram a ideia, isso entendeu? Os crentes tinham televisão dentro do guarda-roupa. Eu mesmo fui suspenso, fui suspenso, colocado no banco, porque eu tinha televisão em casa. Fiquei no banco 3 meses. O pastor Edson, para quem não está entendendo, o que é ser colocado no banco? Colocar no banco é ficar de suspensão, não participar das atividades da igreja, ficar disciplinado, ficar em observação no banco para ver se continua fiel. Mas valeu a pena, porque tudo é um aprendizado, né? Hoje a gente temos alguma coisa para falar para aqueles que ainda não conhecem. Mas é importante dizer também que não está sendo feita uma crítica com relação ao modo como era feito, porque hoje existe uma multidão muito bem alicerçada que vem daquele tempo e que hoje está ensinando. Se abriu para o novo, tem um novo repertório, mas que não abre mão das raízes, dos valores. Né? Então, quando chegou a Covid, por exemplo, que acabou tirando a vida de muita gente idosa, o mundo ficou preocupado. Porque quem é o guardião dos bons costumes? São os antigos, entende? Então, né? Então, se essa pandemia, por exemplo, ela acometesse crianças, haveria o apagão de um futuro. Mas ela acometeu os idosos. Houve um quase apagão do passado. E se o passado fosse apagado... não tem base para o futuro. Não tem base para o futuro, porque essa coisa de você, por exemplo, bênção mãe, bênção pai, né? De você ser educado com as pessoas. Era um padrão. Né? São os mais idosos que nos ensinaram isso e continuam a nos ensinar até hoje, né? Sabe o que acontece? Mudou muito, né? A igreja, né? Jesus não, ele é imutável. O Senhor é imutável. Mas naquele tempo, ao meu ver, havia mais batismo com o Espírito Santo, havia mais curas divinas, a meu ver. Sim. Entendeu? Talvez seja por causa do que o temor que as pessoas tinham. Eu acho um pouco diferente. Eu acho que a gente não tem o conhecimento no sentido de notícias. Né? Com a proliferação de igrejas, das chamadas comunidades, tem coisa... muito milagre acontecendo. É que o nosso mundo, bispo, qual que naquele tempo era poucos. O nosso mundo era o mundo das assembleias. Então, a gente estava ligado ao ministério que tinha várias filiais, então a gente tinha as notícias. Isso não parou. Não, eu entendo que isso talvez esteja muito mais que não vira notícia. É verdade. Né? Então, eu acho que isso está acontecendo. Até porque, proporcionalmente falando, havia uma certa quantidade de crentes naquela época. Hoje tem muito mais. Tem muito mais. Né? Multiplicou muito, né? Então eu dou graças a Deus pelo aprendizado que eu tive lá atrás, pelo Senhor, né? E dou graças a Deus também pelo aprendizado que eu estou tendo até hoje na visão celular. A gente vê a igreja crescer mais ainda do que nós vimos no passado. Isso, até porque você vê que um assunto vai conectando com outro. A igreja de visão celular, que é esse método que nós já há alguns anos empregamos aqui na nossa igreja, ele é o método perfeito para a proliferação desse amor. É verdade. Entende? Porque é na visão celular que nós cuidamos um do outro. E quando a gente expressa a comunhão na sua plenitude, o que a gente está mostrando às pessoas? O amor de Deus. Né? Então, muito da proliferação desse amor não dá resposta porque Deus ama tanta gente, porque eu acho que essa é uma pergunta que a gente não vai conseguir responder. Sim. Mas a gente tem mostrado, através da visão celular, muito mais Deus a uma quantidade enorme de pessoas, entende? Bacana, né? Bom, ponto número 5. Deus se tornou homem. Aí vamos ver. O homem é tão importante que Deus em Cristo fez questão de se humanizar. De que forma? De assumir a forma humana,
de habitar entre nós, de amar, sofrer e morrer como nós e por nós. Foi quando ele se fez, quando ele veio à Terra, que ele nasceu do Espírito Santo, né? Através de Maria, ele se tornou homem. Ô, Bi, sabe Para sentir a mesma... Isso é tão lindo, porque Deus amou tanto o ser humano que ele abriu mão da sua grandeza. Ele veio se diminuindo até se transformar em um feto. Isso não é lindo demais? Ele se transformou, ele não cabe no universo, mas ele veio e conseguiu caber dentro de um ventre. Olha só que coisa linda. E o importante de tudo, Luciano, a mulher era virgem. Milagre, né, É bispo? um milagre. Então nós temos um milagre, Meu Deus. o milagre do amor. É. Tudo por amor, bispo. Impressionante. Tô Tudo que foi feito por amor. Meu Deus do céu. É por isso, inclusive, que nós estamos sentados aqui nessa mesa. Aleluia. Aliás, nessas cadeiras, diante dessa mesa, porque Deus nos amou. Você sabe que esse tema tá me fazendo chorar, viu? Não, interessante nós glória. lembrarmos lá em Ageu, quando o profeta Ageu fala que a glória do segundo templo, né, seria maior, tem várias interpretações, né, nós podemos colocar sobre essa passagem, Sim. mas uma das passagens que eu acho mais interessante é que a glória maior que houve no templo foi a presença do próprio Deus, verdade. na pessoa de Jesus. Né, onde quando se esperavam fogo, se esperavam manifestações grandiosas, pirotécnica, mas não, o próprio Deus em pessoa apareceu, Meu Deus. né, na pessoa de Jesus Cristo. Né, então isso foi, o amor de Deus foi grande demais para conosco nessa posição. E esse amor é interminável, né? É insondável, ele continua, indescritível, inenarrável, inexplicável. Não dá pra... Olha. Ai. Vamos lá. Ponto 6. Deus tem um projeto de vida especial. Meu Deus. Deus tem um projeto de vida especial para o ser humano, o homem. O que é o homem para que nele te lembres? Disse o salmista. Deus se lembra de você. Deus pensa em você. Você imaginou isso, pastor Edson? Desde aquele dia que eu te chamei você lá para frente, lá que você ia passando? Que Deus pensava em você? Coisa grandiosa, né? Meu Deus, né? Deus tremendo, um Deus Pastor amor. Edson cheio de rugas, cheio de tanto quanto era tranqueira. De O bispo a mesma coisa, o Luciano a mesma Não, coisa. mas sempre elegante, eu vi uma foto dele no Facebook, que ele já era pai, né? Mas tinha acho que não tinha 30 anos ainda, com a gravatinha borboleta. Olha aí. Não, mas ele sempre foi enjoado assim. Ele foi enjoado. Elegância. Foi por isso que ele era conhecido. Sabe qual era conhecido o nome dele? Edson Maravilha. É mesmo? Era Edson Maravilha. Bispo, eu tenho dito sempre que eu entendo que o pastor Edson representa o fino da flor. A começar da voz, olha que voz aveludada. Né? Quando eu ouço a voz do pastor Edson, eu penso num mousse de morango. Uma voz bonita. Isso é uma benção esse programa, viu? E é importante que todos que estão na escuta aqui, compartilhando conosco, do Facebook, da Rádio Gospel, né? Do YouTube, né? Tem que saber que Deus tem um projeto de vida especial para cada um de nós. Amém. É verdade. Né? E principalmente aquele que nem imagina. Meu Deus. Tem gente que nem imagina o que Deus quer fazer na vida dele, né? E Deus vai fazer. Vai fazer, porque o amor de Deus é insondável. Eu lembro no passado, no Antigo Testamento, que Deus falava com o homem se fazia de inocente, né? Diz que Deus jogava o anzol, pegava pelo beiço e trazia ele na força. E furava as orelhas. Para ele saber que Deus tem um plano na vida dele. Não é? Hoje, Deus tem um plano na nossa vida e a gente não quer. Vai pro leito. Tem muitos que Deus prepara e leva. Entendeu? Mas tem que saber. E quanto a isso, bispo, eu estava pensando esses dias, o quanto que eu era ignorante em achar que eu teria o direito de recusar o chamado de Deus na minha vida. Meu Deus do céu. O que eu estou falando? Que eu sou melhor do que Deus? Que eu sei mais do que Deus? E eu falava que eu não queria o chamado, eu não quero, não quero. E... Como a gente é ignorante, já pensou? Né? Não, eu tenho a impressão, ouvindo o senhor falar, eu mesmo já disse em alguns momentos, parece que quando a gente não quer isso,
É aí que isso nos quer. É verdade. Paulo fala sobre isso, né? Fala que aquilo que eu quero fazer eu não faço. É. Aquilo que eu não quero é isso que eu faço. Pois é, pois é. Pois eu já pensava diferente, pastor Edson. Eu vi esses pregadores pregando, eu tinha vontade de ser igual. Sabe? Eu tinha vontade de ser igual a eles. Eu falei, puxa vida. E tanto é que Deus foi agraciado por Deus que com uma semana de fé eu fui batizado com o Espírito Santo. Com 15 dias já foi a primeira mensagem que eu preguei. Lembro até hoje, Hebreus 4, versículo 12. Lembro até hoje disso, né? Então, meus queridos, o amor de Deus, ele não dá para explicar, não dá. Porque como nós somos errados, e ele pensa o contrário, falou, mas meu filho morreu por ele. Verdade. Não tem jeito. Eu lembro, bispo, quando o primeiro batismo que teve, eu com 15 dias de crente, falei que ia me batizar. E naquela época eu não podia. Era. Naquela época, você batizar tinha que ficar 6 meses Isso. de observação. Isso. Aí depois, no dia do batismo, tinha que perguntar para os vizinhos, perguntar se estava tudo certo. Parece que estava entrando na polícia militar. Tinha que perguntar para os crentes, para os irmãos, alguém viu alguma coisa errada aí do irmão? Investigação social. Fumando, bebendo, indo no parquinho lá. E o bispo já não. 15 dias tem batismo. Falou, você quer batizar? Falei, vou batizar. E os irmãos, mas você só tem 15 dias de crente? Falei, não, mas eu vou batizar. Eu me batizo, porque eu entendi que o batismo é o seguinte, é quando você fala assim, ou eu me batizo, ou eu morro. Naturalmente. Não tem jeito, ou é vida ou é morte. O que você vai falar do eunuco? Quanto tempo ele teve? 6 meses, 10 meses, um ano, Deu 2 nem anos? tempo. Ué, Deu 10 minutos dentro da carruagem. então... E quando o bispo falou que tinha batismo, eu falei, não, é agora que eu vou e acabou. Minha vida no mundo acabou. Agora eu tenho que viver para Deus. Isso aí. Aliás, um bom tema aí para os próximos, né? Lembrando que hoje parece que é o último Bispo Homens o em último Foco do desse ano, né? né? Mas para os próximos aí, na pauta, colocar lá, Isso. né? Batismo nas águas. Olha isso. Dá pra gente falar Até por bastante. aqui, ó. E aí, devo demorar para me batizar? Tem que ter certa idade? Puxa vida, a gente Qual é o tem... batismo certo? Aspersão, imersão? Exato, exatamente. Isso. Vamos partir desse princípio. Na primeira semana no retorno, a gente já retorna com isso aqui. Certo. Entendeu? Olha, gente, passou a hora muito rápido, falta 5 para as 9. Voou, né? Mas dê as considerações aí finais, pastor. Por falar aí, nós estamos falando de amor, eu quero só falar o seguinte, que o universo, com mais de 100 bilhões de galáxias, né? Cada galáxia na sua enormidade, é insondável para nós entendermos, sim, né? sim. Nossa mente aqui, que não temos estudo, não temos um preparo, né? Para nós entendermos o que é o sistema solar, já é gigantesco. O que é uma galáxia? Quer dizer, o nosso sistema solar está num braço da galáxia. Certo. Como a nossa galáxia, a Via Láctea, existe 100 bilhões de galáxias. Sim. Existe uma galáxia perto da nossa, a mais perto é que é Andrógena, né? 100 mil anos-luz. Agora imagina esses 100 bilhões de galáxias, você colocar num recipiente. Coloca todas essas galáxias num recipiente. Depois, você pega esse recipiente, tira essas galáxias e coloca o amor de Deus. Meu Deus, isso é muito grande. Não vai Coisa caber. linda. Não cabe. É verdade. Vai precisar de mais espaço, porque o amor de Deus Cabe estrela, insondável. cabe galáxia, mas não cabe amor. Não cabe, o amor de Deus não cabe. Quantos anos foi o ministério de Jesus aqui na Terra? 33? 3 anos Três e meio, anos. né? 3 anos e meio. E João fala que no capítulo 21, né? Sim. 21, que se fosse, Último capítulo. se fosse escrever tudo que Jesus fez nesses 3 anos e meio, Nem todas as bibliotecas do mundo. conteria. Quer dizer, não teve descanso, né, Bispo? Não tinha onde morar, não tinha dormida, não tinha lugar feio, só Ele na obra. Ele só tinha 3 anos e meio para divulgar. Ele não poderia realmente ter sábado e domingo, período de Meu férias, Deus. essas coisas, né? Que coisa, né? E a gente às vezes pensa que nós estamos levando fardo pesado, né? E a perseguição que Jesus tinha, né? Mais isto, né? Porque a verdade é que eu falei uma palavra aqui terça-feira passada, eu quero me redimir, né? Eu disse que Jesus foi
foi morto porque ele era subversivo, não era comunista, né? Mas o certo é subversivo, porque ele era contrário às leis que existiam no país naquele tempo. Então estou me redimindo, Daniela. Luciano, as considerações finais, o que você achou dessa... Mas é que se fosse hoje, Jesus seria tido como um comunista, um subversivo mesmo, né? Jesus era um socialista, né? Era uma pessoa com aquele senso de justiça que todos teriam que ter, né? Uma sociedade, nos moldes da visão de Jesus, se aproximaria do socialismo. Bom, bispo, com relação às considerações finais, que o senhor agora me dá a oportunidade, eu quero usar ainda esse 1 minuto que eu tenho de consideração final para falar com quem está ouvindo, com quem está nos vendo. Nós já falamos no bloco inicial desse programa do amor de uma mãe, que no mundo pelo menos não tem um amor que possa ser comparado. Então o amor de uma mãe é muito grande, porém o amor de Deus é ainda maior, infinitamente maior. Isaías capítulo 49, verso 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Isso. Tem, né? A gente hoje vê por exemplo, nos noticiários, mãe que abandona seus filhos. Inclusive, bispo, tinha essa semana passada uma mãe que deixou uma criança do lado da linha de trem. Foi. Essa criança foi encontrada. Então, por mais que um amor de uma mãe seja grande, ele pode falhar. Porém, olha aqui, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então, você que está me vendo, me ouvindo, está se achando diminuído, você não é. Você é alguém muito importante, entende? Então, cria sim uma conexão com a palavra de Deus, porque você vai se redescobrir como ser humano. Você é importante para mim, para os seus irmãos, para a sua família, mas você é mega importante para o Deus que te criou. Glória a Deus. Aleluia. Muito boas palavras. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esses tempos todos que aqui estamos passando, né? E com certeza retornaremos assim com toda a carga no ano que há de vir, e pelos nossos irmãos que compartilharam junto conosco. Mas tem uma irmã que é especial, né? Ela nunca deixa, né, de estar com a gente, né? É a S.A.? É ela mesmo. É a S.A., irmã S.A.? A Simone Araújo, né? Essa acho que eu ainda vou dar um prêmio para ela. Vou dar uma apostila muito bonita para a senhora, viu, irmã? Gente Simone muito Araújo, boa, tá bom? gente muito boa. E louvo a Deus pela vida dos irmãos que nos ajudaram aqui, pastor Luciano, pastor Edson, pastor Elias, enfim, todos, né, os jovens, todos que ajudaram, né? Sim. E que todos nós tenhamos, assim, um Natal maravilhoso, né? E um princípio de ano, assim, cheio de novas esperanças, tudo renovados, né? E com muita saúde, com muita paz, né? E sempre abundante na graça do Senhor. Amém. Tá bom? E eu quero agradecer ao pastor Luciano por ter me aberto essa oportunidade, pastor, entendeu? Por eu estar aqui. Méritos não tenho nenhum, mas o Senhor tem sido bom para com as nossas vidas. Posso interrompê-lo? Pode. Aqui quem abre oportunidades é o Senhor. Amém. Amém. Prazer de estar contigo, aprendendo cada dia mais. O que o pastor Edson sabe, o que eu sei, pelo menos posso falar por mim, não consegui captar tudo, mas hoje eu me movo com os ensinamentos que o Senhor me deu. É verdade, Obrigado, é verdade. Tudo que é aberto aqui é aberto através da sua instrumentalidade. Eu agradeço a Deus porque a verdade é que eu nasci para isto. Você viu o meu slogan, você sabe que Nasci para servir. É isso. Esse é meu slogan. E todas as coisas põe lá, nasci para servir. Então essa é a nossa vida, né, pastor Edson? É verdade. E agradeço ao Senhor. E não perca as esperanças não, pastor Edson, porque algo novo vai acontecer nesse princípio de ano. Amém, eu creio. Receba esta palavra em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus. Tá bom? Porque coisas novas estão vindo por aí. Amém. Tá? Creia nessa pequenininha palavra que esse anciãozinho está te dando para você hoje. E vamos agradecermos a Deus, né? Último Homens em Foco, vamos terminar com oração, não é? Isso. A bênção apostólica. É isso. Vamos com tudo que tem direito, né? Verdade. E vamos continuar orando pela minha sobrinha, pela Solange. Ela está bem, está ótima, né? Passou pelo vale da sombra da morte. Passou mesmo. Mas a igreja estava de pé orando por Graças ela, a né? Deus por isso. E o pastor dela, o pastor Abraão, falou para mim: bispo, o que você fez, bispo? Eu ouvi
o norte e o sul, norte e o nordeste. As duas convenções orando em favor dela, a mesma convenção orando por mim, lembra, senhor? Muita gente orando, né? Muita gente no norte e nordeste, entendeu? Então eu era direto, pá, soltava ali, soltava lá. E olha, Deus fez uma obra maravilhosa. Glória a Deus. Porque ela teve uma trombose pulmonar. E hoje ela está bem, não pode falar muito ainda, fala pouquinho, né? Mas ela pode escrever. Então todo dia Glória a Deus. ela escreve: tio, o senhor está bem? Faltou, mas com as lágrimas nos olhos, né? Então vamos, pastor Luciano. Pastor Edson faça a primeira oração, Amém. eu faço a segunda, pastor Luciano faz a terceira e já dá a bênção também, tá bom? Amém, bispo. E se você quiser também falar dos trabalhos que vai ter esse final de semana aí, seria muito bom, né? Tá bom. Esteja à vontade, pastor. Senhor meu Deus, meu Pai, ó Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Aleluia. em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença e continuamos, ó Pai, agradecemos pela Tua misericórdia, por esse Glória a momento Deus. que o Senhor nos concedeu, essa oportunidade Aleluia. de estarmos fazendo menção na Tua Oh, palavra, mas Senhor. nada é Meu Deus, esse é um motivo de vida, é um motivo de alegria, Senhor, que nós aqui temos, ó Pai, reunidos nesse ambiente, é falar do Teu amor, é falar da Tua graça, do Teu favor, é poder, Senhor, com um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado, tentar passar aos nossos ouvintes, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, o quanto é importante nós meditarmos na palavra e vivermos o amor de Deus. Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, abrir os corações para que possam cada vez mais estar entendendo a Tua vontade e o Teu querer. Abençoa, Senhor, a diretoria dessa rádio, abençoa, Senhor, a diretoria dessa igreja, ó Pai. Meu Deus, que nós possamos, Senhor, cada vez mais estar expandindo, Senhor, esses canais, Senhor, para que o mundo possa vir ser abençoado em o nome do Senhor Jesus. Deus eterno, Deus de amor, bondade e misericórdia, em nome de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, graças te damos pela Tua bondade para com nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados, pela alegria e o prazer que dás no Senhor de estarmos aqui nessas terças-feiras unidos em um propósito de aprendizado, Senhor. Muito obrigado por cada pessoa que tem compartilhado com essa programação, Homens em Foco. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, pela nossa família, pela igreja, pela CBVA, representando, Senhor, cada membro da Tua casa, meu Deus. Muito obrigado pelo pastor desta igreja, pelo vice-presidente, pelos seus familiares, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Senhor Deus, não é simplesmente difícil explicar o que é o Teu amor. Deus, também não é tarefa fácil agradecer por Ele, porque parece que com apenas um obrigado estaríamos ainda assim sendo ingratos. Mas quer saber de uma coisa, Deus? Nós queremos agradecer através da nossa conduta, através do nosso comportamento. Quando falamos do Senhor a todas as pessoas, quando estendemos as nossas mãos a quem mais precisa, é aí que nós estamos esboçando, meu Deus, agradecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado. Quero lhe pedir, meu Pai, para o público do Facebook, uma bênção especial, bem como também para o pessoal da Rádio Gospel Capital. Desejar, meu Deus, aos nossos amados um final de ano incrível, Senhor Jesus, onde a Sua bênção esteja abraçada com cada um, Senhor Jesus. Dá um presente especial, toca na saúde, toca, meu Deus, no ambiente familiar, ministerial, toca nessa pessoa, ela que se livrou da Covid, ela que vem se livrando de tantas outras situações. Deus, nós queremos agradecer o Seu amor em nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor. Antes, portanto, da bênção apostólica, como o bispo me pediu, são vários os encontros de amor que nós vamos ter essa semana, como você talvez aí na sua igreja. Agora, na quinta-feira, nós temos a confraternização dos homens, né? Nós vamos sair 19h30 num batalhão de homens aqui na quinta-feira, rumo a uma churrascaria, e comer é apenas um pretexto. O que nós vamos fazer ali é expressar o amor de Deus através da comunhão. Na sexta-feira, encontro das mulheres, né? No mesmo horário, saindo também rumo a algum lugar para comer e confraternizar.
No domingo, nós temos aqui na Comunidade Batista Vidas no Altar, o culto da colheita. Estarei ministrando a palavra do Senhor e vai ser uma festa de agradecimento por tudo que Deus nos permitiu viver nesse ano, que não foi nada fácil. Dia 18 se aproximando, culto para as crianças da comunidade, onde nós vamos presenteá-las, né? Onde nós vamos expressar o amor de Deus também através deste culto evangelístico, esse culto de festa. E é isso, amados. Quem puder, estenda a sua mão nesse momento. Pastor, só aqui para mais uma colocação. Não esqueça que dia 12 agora, domingo que vem, estará comemorando também aniversário da bispa. Dia 12 agora. Agora, é. Que legal, Tá bom? bacana. Que o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos aqueles que creem. Todos que creem, digam Amém. Deus abençoe a todos Em nome abundantemente em nome de Graças a Jesus. Deus.